Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo episódio do Quebrando as Linhas, o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Meu nome é Cláudio Henrique e eu estou aqui com o Gabriel Bonafina e hoje a gente tem um convidado super especial falando de um super case aqui da nossa região. É não, Gabriel? É isso aí. Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Satisfação imensa estar aqui em mais um episódio. É isso aí, Cláudio. O episódio de hoje foi muito massa. Foi bem bacana. A gente passou por diversos temas, né? Já vou adiantar com quem foi. Foi com Felipe Dias, da Live Mode, que é quem toma conta da Copa do Nordeste. E aí a gente trouxe todo o case da Copa do Nordeste, desde as ativações digitais, como o Lampion, os canais na Twitch, até como eles percebem o público, como buscam conectar público e marcas. Então, foi um papo muito rico, foi muito bacana. Felipe é gente finíssima e eu acho que vocês vão curtir o papo. Cláudio, conta pra gente como foi o primeiro episódio, a recepção, e a gente já parte pra conversa. Então, o primeiro episódio foi um episódio com muito conteúdo, foi um episódio muito bem aceito pelo público. Os feedbacks foram muito bons e a gente só agradece a quem ouviu e a quem nos ouve e a quem nos acompanha. Poxa, muito obrigado. E sempre que precisarem, sempre que quiserem dar alguma opinião, deixar o seu feedback, seja ele positivo ou negativo, a gente está aí para ouvir. Então manda um ADM para a gente, ou então manda um e-mail para a gente e tamo junto. A nossa vontade aqui é de trazer o melhor conteúdo sobre marketing esportivo, sobre gestão esportiva para vocês. Não é isso, Gabriel? É isso aí, Cláudio. Faço suas as minhas palavras. O e-mail da gente é lgestãoesportiva@gmail.com, sem o tio, né? E todo feedback é bem-vindo. A gente quer sempre estar melhorando para vocês e trazendo um conteúdo bacana. E a gente está sempre buscando melhorar, né? Então, é isso aí. Agora eu acho que já falamos bastante, né? Vamos pro papo que tem muita coisa ainda. É isso aí, vamos embora para mais um Quebrando as Linhas. Felipe, primeiramente, é uma satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, queridos amigos, Cláudio, Gabriel. É uma honra aqui estar participando desse projeto inovador e muito importante para a fomentação do mercado de marketing esportivo, não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro. E é um prazer aqui estar falando nessa próxima hora com todos vocês e tentando trazer um pouco aqui do que a gente já faz na Copa do Nordeste, mas também um pouco também trocando um pouco de conhecimento de vocês aqui também para esse podcast, que vai ser ótimo. Falar da Copa do Nordeste é algo que a gente fica realmente, como é que eu posso dizer? A gente fica muito feliz por termos esse case tão importante acontecendo, e ele acontece aqui na nossa região, as nossas vistas, com os nossos clubes sendo protagonistas desse grande campeonato, né? Para a gente é o maior campeonato do ano até, pois a gente tem todos os grandes participando, os grandes clubes da região, e tudo que essa competição ela vem conquistando de presença no mercado, obtendo esse grande espaço de mídia, as empresas que têm se interessado em estar próxima e ter a sua imagem atrelada à competição, para a gente é envaidecedor até assim, como bairrista, como somos, principalmente nós aqui recifenses, a gente tem muito isso, de ficar feliz quando algo daqui da região, né, acontece e cresce assim às vistas do Brasil, né, Felipe? Perfeito, Cláudio. Para a gente também é o que a gente vem trabalhando, na verdade. Não é um trabalho de hoje, do último ano, dos últimos 2 anos. Já é um trabalho de construção desse produto aí a ser realizado há mais de 10 anos, né? Que a gente vem trabalhando bastante. Já era um campeonato
campeonato já no calendário nacional de muitos anos, e a gente vem construindo esse produto aí há 10 anos para se tornar o sucesso que ele é hoje, e a gente sempre pensando na evolução dele, na inovação dele, para sempre tornar ele cada vez maior e cada vez mais importante, e trazendo mais receitas para os clubes, que no final das contas a receita é fundamental para os clubes formarem seus atletas, contratarem novos atletas, formarem seus elencos, participarem de igual para igual com todos os clubes do cenário brasileiro, nacional e até internacional, né? E ganhando títulos e conseguindo fomentar a torcida. No final, esse é o que a gente acredita muito não só na competição, mas na região. A gente fala com um povo mais apaixonado por esportes e por futebol e pelos seus clubes do Brasil inteiro, e é o que a gente vem construindo e trabalhando muito por cima para sempre evoluir nesse cenário esportivo com a competição. Show de bola, Felipe. E aí, antes da gente mergulhar um pouquinho, né, na Copa do Nordeste, eu queria primeiro perguntar para tu sobre tua trajetória profissional, quem é Felipe Dias, né? Uma coisa meio filosófica, e o que é a Live Mode, né? Que eu acho que tem muita gente que ainda não conhece a Live Mode, mas deveria, principalmente no nosso mercado, porque a gente vê que a Live Mode vem fazendo bastante coisa, então eu queria que tu falasse um pouquinho de tu e de quem é a Live Mode e o que é que vocês fazem, né? Beleza, vamos lá. Bom, o Felipe Dias é um profissional do mercado, já estou no mercado há mais de 10 anos. Comecei a minha trajetória primeiro gerenciando uma parte de marketing de uma academia de esportes, uma academia que estava crescendo. Depois, logo depois, na sequência, eu entrei no esporte interativo, e na época eu já comecei a trabalhar com esporte, com o que eu gostava. Eu trabalhava na área comercial do esporte interativo, fiquei no esporte interativo durante 5 anos. Lá foi onde eu me encantei pelo produto Copa do Nordeste, vi o tamanho da força da competição. Então, trabalhei 5 anos em projetos muito relacionados à Copa do Nordeste. A gente tinha outros projetos dentro da empresa, mas projetos bem relacionados à Copa do Nordeste. Saí do esporte interativo e fui trabalhar em clube de futebol, então saí um pouco do mercado de mídia e fui trabalhar em clube de futebol. Trabalhei no Fluminense durante 5 anos no departamento de marketing, e aí, quando houve a construção da Live Mode, os fundadores da Live Mode, que são o Sérgio Lopes e o Edgar Diniz, que são também fundadores do esporte interativo, foram os fundadores do esporte interativo. Na época, me convidaram, assim que a empresa estava sendo construída, para fazer parte desse sonho, que sempre foi o nosso sonho de construção de novos modelos e do modelo de mercado esportivo propriamente dito. Esse é o que a gente sempre trabalha, e sempre foi o que nos motivou nessa carreira. Então, a Live Mode já existe há 3 anos, e o nosso papel é muito focado na construção de novos modelos de negócio para as entidades esportivas, voltadas principalmente para esse mundo digital. Então, a gente está junto com as entidades esportivas, então clubes, confederações e federações, e também com todos os players que geram receitas para esse mercado, né? Plataformas digitais, mundo TVs de distribuição tradicional também, marcas, e outras formas de distribuição mais novas, como as empresas de telcos, e empresas de telcos e o mundo digital de plataformas, para construir esses novos negócios que a gente acredita ser o grande foco
agora olhando para frente. Show de bola, Felipe. Me tira só uma duvidazinha. Em relação à Live Mode, ela fica no Rio de Janeiro, no caso, não é isso? Sim, na verdade, a gente tem uma unidade no Rio, a gente também tem uma unidade em São Paulo, mas a gente tem profissionais espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive temos alguns profissionais pelo Nordeste, a gente tem uma equipe que toca toda a competição, que fica também alocada no Nordeste e transitando entre o Brasil inteiro. Ah, massa, entendi. Eu queria saber se quando surgiu a Live Mode, ou então o processo de envelopamento da Copa do Nordeste, houve algum tipo de, como é que eu posso dizer, empecilho não, eu queria alguma dificuldade em captar alguma questão da regionalidade do Nordeste, assim, não por conta de estar em regiões diferentes, mas assim, de essa coisa de captar, às vezes, diferenças que acontecem tanto na experiência do torcedor e tudo mais, enfim. Mas eu não sei se é uma pergunta, porque como tu já falou que tem pessoas aqui, eu acho que não tem muito. Eu acho, Cláudio, que do nosso lado aqui, a gente primeiro tem que entender e conhecer muito do produto, e como eu falei, isso já não é construído de 3 anos agora, de 2 anos. Já é um trabalho feito na época da Top Sport, antes do Esporte Interativo, quando construiu o campeonato do Nordeste. Então, a gente tem pessoas que construíram junto com a Liga lá a retomada dessa competição. Mas você precisa conhecer o produto, não tem como você não conhecer com quem que você está falando. E uma coisa que a gente sempre fala bastante, e com muito orgulho de falar isso, é que o Nordeste, de fato, tem uma comunicação e um diálogo e uma característica diferente de outras regiões do país. E cabe a gente entender, analisar e acertar. Eu acho que o fato vai muito além de estar no Nordeste, ou morar no Rio, ou até ser carioca, ou ser paulista, ou qualquer outra parte da região, mas como se conhece a competição. Do nosso lado, o desafio, o sarrafo ainda é maior, né, Cláudio? Porque, nesse caso, a gente conhece, então, e a gente não é nordestino de nascença, vamos assim dizer. Então, a gente precisa muito construir. Então, ter também, e a gente tem, na verdade, a competição dos clubes, né? Então, a gente tem uma troca com os clubes muito forte, diretores da liga, e etc. E isso nos ajuda também no dia a dia, mas, assim, sempre o desafio, ele sempre acontece. A gente já, como já está trilhando isso há 10 anos, para a gente já soa muito mais natural do que para outras pessoas e outros parceiros, e por aí vai. Putz, a tua resposta foi muito boa. Como tu falaste, é bem importante essa questão do conhecer o produto que você vai ofertar, né? Vamos dizer assim, ou então você... isso é importante para qualquer pessoa que vai atuar no meio esportivo, porque às vezes a gente tem a gente precisa, mas a gente precisa estar bem a par disso, e não é porque você está numa outra região que você não vai conhecê-lo, né? De fato, como você falou. Então, eu acho que é bem válido. Eu acho que o foco principal é saber falar com o público que você está atingindo. Independente da região, é saber falar. Eu trabalhei em clube de futebol. Você pode trabalhar em clube de futebol de clube que você não torce. Você pode conhecer, às vezes, até mais do que uma pessoa que torce, até por ter sido, talvez, um rival, acompanhar de fora. Então, não necessariamente são só pontos negativos. Eu acho que tem muito ponto positivo e negativo. Você tem que saber com quem que você está falando. Eu acho que o formato da mensagem, com quem que vai ouvir aquela mensagem, o seu público, é mais importante do que você está falando. É lógico que você tem
elementos que vão poder te ajudar, com certeza, estando na região, com certeza, assim, absoluta, né? E a vivência, a experiência acontece isso. Mas a gente, como empresa, a gente, lógico, sempre se preocupa quanto isso, se preocupa sempre em ter o máximo de profissionais nordestinos e morando no Nordeste, o máximo possível, mas também para agregar. Além de tudo, ter bons profissionais que sabem passar a mensagem importante para o produto certo. Acho que esse é o grande foco aqui. Porque eu já ouvi algumas coisas, Felipe, só em relação a isso, assim, poxa, porque o pessoal lá, será que o pessoal tem esse feeling mesmo e tal? Mas aí é só aquela coisa de jogar é muito para responder justamente essa galera, sabe? Que tipo, pensa que, poxa, ou fica subestimando, ou fica achando que porque não é uma agência da região e tal, enfim. Tem muito disso aqui, tanto pro lado bom quanto pro lado negativo, assim, de tipo, as pessoas duvidarem ou então ficarem falando e tal, mas aí, dependendo, eu acho que vale pra gente dar uma editada. Fiquem à vontade. É que eu acho que o resultado fala por si, né? Eu acho que o resultado não é nem o que eu falar, mas acho que o resultado conta um pouco do trabalho que a gente tem feito. E que, mais uma vez, não é de hoje, não. Assim, é um trabalho de 10 anos aí para trás. Tem muita gente envolvida aí para construir esse projeto e esse produto como está hoje. Com certeza, com certeza. E aí, Felipe, eu queria saber, na verdade, a gente tem visto, né, que vocês da Copa do Nordeste têm dado um foco bem bacana no digital, né? Vocês lançaram o Lampion, tem agora os canais da Twitch de cada equipe com influenciadores das equipes bom, enfim, vocês estão diversificando os produtos digitais, né? E eu queria saber o que motivou vocês a darem esse passo à frente, né? E com qual objetivo? Eu queria entender como foi que vocês visualizaram essas oportunidades, tanto da Twitch quanto da Lampion. Queria ouvir um pouquinho, né? Perfeito, Gabriel. Primeiro, essa construção de novos modelos de negócio, como eu falei, ela está no nosso DNA como empresa, né? As oportunidades surgem a partir do momento que a gente consegue entender um pouco, primeiro, de onde o consumidor está indo e qual é a melhor forma da gente atingir esse consumidor. E quais são os públicos que a gente tem? Porque a gente tem públicos variados. Tem pessoas que preferem assistir numa tela grande, numa tela pequena, assistir como segunda tela. São públicos variados com perfis variados. Nossa estratégia para esse ano, de fato, a gente tem como característica, e o mundo digital permite muito que a gente realize testes, formatos inovadores, para a gente ver como é que está a aceitação do público, como é que a gente acredita que o futebol, como futebol, se adapta nesses novos formatos de distribuição. O Lampion é uma referência a um produto que já existe no mercado americano, que é a Red Zone, né, que é um produto da NFL, do futebol americano, e a gente está trazendo aqui, com as nossas características, um produto muito divertido, com formato bem dinâmico e também bem descontraído para acompanhar jogos da rodada. E aí está sendo distribuído em grandes plataformas digitais e no ATT da competição, que é o Nordeste FC. Mas também temos uma estratégia com a Twitch e a Amazon, né, que é o grande grupo que está por detrás da Twitch, que é esse nosso novo formato de consumo de conteúdo que a gente já vê no nosso dia a dia com games, streamers, que é onde uma geração nova tem estado mais tempo, tem gastado mais tempo e mais horas do seu dia, e a gente está só... É engraçado porque para a gente soa muito natural e muito normal fazer esse tipo de movimento, porque é onde está parte do nosso consumo, parte do nosso consumidor, que vai ser o que vai consumir a Copa do Nordeste daqui a 20, daqui a 30, daqui a 10, daqui a 5, e está consumindo agora, né?
que vai estar construindo essa base, olhando também para frente. Então, o nosso pensamento é sempre criar novas formas de distribuição, onde a gente consegue, em primeiro lugar, ir direcionar a um público específico, que a gente acredita que consome futebol, e aí a gente acredita muito que tem um público novo, jovem, que consome futebol. A gente só precisa saber fazer e falar da linguagem que eles estão habituados a fazer e falar. Eu acho que o que a gente tem feito na Twitch mostra um pouco disso. E não só o que a gente tem feito, mas o que vários streamers têm feito também relacionados a esporte dentro da plataforma. E onde também a gente acredita que vão ser novos modelos de negócios e novos ecossistemas olhando para o futuro. A gente acredita muito que o mercado esportivo brasileiro precisa olhar para frente e ver novas formas de receita, que hoje talvez sejam baixas se você olhar para outras formas, mas que você, quando vê onde o consumo está indo e para onde as marcas estão indo, as receitas acabam trilhando, né? A história diz isso, né? As receitas acabam trilhando esse caminho. Então, essa é um pouco da nossa estratégia que a gente está fazendo. Mais uma vez, como eu tenho falado, não é só de agora, a gente já teve nos últimos 2 anos transmissões no YouTube, né? Numa plataforma no YouTube, fazendo transmissões ao vivo de competições. Nesse ano a gente está indo com o Lampion e também com jogos na Twitch. E tem muita coisa vindo aí. Não posso adiantar muito, mas vão ter novidades ainda para essa temporada, e se tudo der certo, do jeito que a gente está trilhando e está traçando aí. Sempre tem coisas boas vindo aí, focado nesse mundo digital. Bacana, bacana. E assim, Felipe, é como você falou, né? Parece natural para vocês, quer dizer, parece não, é natural, como você falou, mas, querendo ou não, é uma coisa até que nós da Entre Linhas a gente discutiu em outra plataforma, né? Foi no Conecta, sobre tecnologia e inovação, que às vezes a inovação não é aquela coisa que ninguém nunca viu antes, mas é você trazer um elemento novo para o nosso mercado esportivo, por exemplo, um elemento novo a nível local, né? Assim, podia ter lá fora, mas não tinha aqui ainda. Então, a gente pode dizer que vocês inovaram. E eu vejo que... Desculpa te cortar, Gabriel. Claro, não, é todo seu. Se você comparar um com o outro, ele é bem diferente, na verdade, né? Só a referência, até porque é outro esporte, né? Tem claro. Outra dinâmica. Então, claro. Ele só tem a referência do produto. Se você olhar um com o outro, você vai ver que ele é bem diferente, ele é construído pensando muito na competição mesmo, na Copa do Nordeste, no público que tá assistindo a competição. Verdade, verdade. E aí, Felipe, a gente viu que a Live Mode, além da Copa do Nordeste, tem capitaneado em outras competições também, né? Com o Paulistão Sub-20, me corrija se eu estiver errado, Felipe. Foi na final do Paulistão Sub-20 no ano passado, certo? E teve a partida do Atlético Paranaense e o Sport na Twitch. Então, vocês têm algumas outras atuações também que vem mostrando, assim, que é a aposta de vocês para o futuro, correto? Como você já falou aí, né? Pode representar pouco agora, mas vai ser pouco a pouco, isso vai sendo consolidado e vocês vão estar capitaneando isso, né? E aí, Felipe, o que eu queria saber é aonde a gente está atualmente no mercado brasileiro. Eu ainda sinto que a gente está um pouquinho atrás em relação a outros mercados. Eu vejo vocês da Live Mode como expoente, mas eu queria saber como você visualiza o restante do mercado, digamos assim. Tanto em relação à adesão à Twitch, a YouTube, a novas formas de entrega, né, de consumo, não só aquela coisa tradicional da TV aberta, digamos assim. Perfeita a pergunta, Gabriel. Eu acho que a gente tem que separar um pouco nesse quesito. Como é que o consumidor está indo e quais são os perfis que eles estão usando, né, de consumo e do consumo digital. E eu acho que isso está evidenciado no nosso dia a dia, né? Isso eu não preciso muito dizer a forma como a gente
se comunica, como a gente consome conteúdo, como a gente vivencia o nosso dia a dia e como o digital está dentro desse nosso dia a dia. Mas, por outro lado, como eu estava falando na pergunta anterior, tem um universo amplo para diversos perfis e diversos cenários. O que eu acredito, o que eu acho que a gente acredita, e a gente pensa muito, como extrair o máximo possível de todos os cenários presentes. As mudanças que vêm ocorrendo muito que são mudanças muito, muito expressivas, que você tem grandes ambientes e importantes ambientes e distintos, mas com mensagens distintas, com conteúdo, né? O conteúdo é único, mas com formas de comunicar de forma distinta. Isso é um pouco, o que eu quero separar? Isso é um pouco do que já acontece no nosso dia a dia. Quando a gente vai para o mercado de esporte, que é a pergunta de como é que a gente está hoje nesse cenário, eu acredito que a gente tenha evoluído bastante. Eu acredito que a gente pode estar atrás por algumas questões relacionadas também à economia, ao próprio desenvolvimento específico de consumo do país, mas, por outro lado, um lado positivo disso é o caminho que a gente tem a ser trilhado. E como profissionais desse mercado têm uma chance enorme e gigantesca de construir esses novos negócios. Então, assim, eu acredito muito acho que o ecossistema do mercado esportivo brasileiro precisa de se reinventar, e acontece muito em momentos como a gente está vivenciando durante esse último ano de pandemia. Isso fez com que algumas tecnologias e alguns formatos tenham aumentado bastante, né? Acho que o fato da gente estar aqui conversando via podcast, o fato da quantidade de reuniões digitais via videoconferência, coisas que não aconteciam anteriormente, é um dos exemplos dessa evolução, mas essa evolução também precisa estar inserida dentro do mercado esportivo. Acredito muito que ela já está acontecendo, assim, respondendo sua pergunta, se a gente está atrás, depende um pouco das referências, o que está atrás e o que na frente. O que eu acredito mesmo é que tem um universo, um oceano aí para ser explorado, novo, de formas novas, de pensamentos novos, de conteúdos novos, muito, muito, muito grande, que tem um grande potencial. E aí falo aqui para vocês e para os profissionais do mercado mesmo, de marketing, que é conseguir explorar esse mercado, acreditar nisso, conseguir explorar esse mercado vai ser chave de sucesso de muitos projetos hoje em dia. Massa. E o Felipe, no caso, uma das coisas que a gente tem sentido muito, muito falta, eu acredito que a Copa do Nordeste tem sido muita falta da presença de público, né? Nós, como torcedores, como amantes do futebol e também amantes da Copa do Nordeste, a gente sente muita essa falta de estar dentro de campo, né? Mas, por outro lado, a gente tem consumido bastante, como você muito bem trouxe para nós, esses múltiplos, na verdade, múltiplos canais de comunicação e possibilidades onde a gente pode consumir a Copa do Nordeste, né? E, diante de tudo isso, vem se atraindo, como a gente falou lá no começo, o interesse de grande marca de estar presente na competição, né? Aqui a gente pode falar nomes, né? Postos Ali, a Nivea, Brahma, Açaí, Atacadista, o Sporting Bet, entre outras, né? Como conectar essas marcas com os espectadores? Mesmo nesse momento de pandemia, que a gente está um pouco mais distante,
Mas aí a gente trabalha um pouco mais essa coisa do digital, e o mais importante é como entregar o valor para ambas as partes, tanto para fã quanto para marca. Perfeito, Cláudio. Do nosso lado aqui, a construção do produto, quando a gente está construindo o produto Copa do Nordeste, ele vai muito numa plataforma de Nordeste que a gente até vende como o ano todo. E a gente vende que eu digo fala, conversa, né? Contextualiza muito num formato específico sobre a construção de valor, na verdade, né? A construção de valor que a gente consegue trazer para as marcas. E ela vai muito além da exposição propriamente dita, coisas que no mercado esportivo lá atrás era o grande foco. Aqui a gente tem grandes exposições, mas grandes formatos de engajamento e de interação com as principais marcas, né? As marcas se apropriam do valor da competição, se tornando patrocinadores oficiais e usando o termo para o seu dia a dia. O que a gente traz bastante, seja nesses produtos digitais que eu já citei anteriormente, sejam entregas de arena e de interação. As arenas hoje em dia estão muito menores, mas o que a gente produz é um selo de qualidade e de inovação e de excelência, que são grandes fatores, grandes elementos do nosso posicionamento. Então, se você olhar uma evolução que a gente teve da temporada passada para essa temporada, para patrocinadores, a gente trouxe a inovação do LED Borda U, que é o LED campo todo, aumentando o padrão da competição, mostrando que é uma competição que tem um padrão muito elevado. A gente é a única competição até o momento no Brasil que tem jogos de LED que a gente chama de Borda U, que é o LED onde passa as marcas desde a primeira fase, né, desde a primeira rodada da competição. Isso costuma ser elementos que são entregues, quando entregues em fase finais, e etc., ou em competições fora. Então, esse é um tipo de entrega que a gente acaba trazendo valor para a marca, deixando de ser uma marca estática e fazendo coisas interativas com a marca, conseguindo fazer campanhas com a marca, conseguindo fazer mensagens diretas e até para determinada partida. Então, se vocês olharem a venda do Nordeste FC, para cada partida, a mensagem no LED é uma mensagem direcionada para os seus torcedores, com ofertas para sócio-torcedores, etc. Isso é um dos exemplos que a gente traz para a Arena. Quando a gente vai para o campo também das nossas transmissões digitais, tem uma série de entregas no conteúdo, tanto para Sportbet quanto para a Brahma, formatos interativos, inovadores, até da própria exposição da marca que a gente vem trabalhando, e eu acho que isso é um pouco do que a gente trabalha para construir e para conseguir trazer essas grandes marcas que são diferentes de outras competições. A gente vende Copa do Nordeste para o Brasil inteiro, né? São marcas nacionais. Todas elas são marcas nacionais também presentes no Nordeste e também querendo falar com o público nordestino. Então, esse é um pouco da nossa estratégia. Eu trouxe aqui alguns exemplos do que a gente faz, mas eu acho que o grande objetivo aqui é construir a plataforma Nordeste e Copa do Nordeste, uma plataforma de ano todo e uma plataforma muito maior de interação do que somente exclusiva de exposição. Eu acho que quando a gente passa a olhar isso e passa a inserir a marca faz parte da competição ali, seja num Tour da Taça que a gente realiza, que é patrocinado, seja numa entrega específica de conteúdo, seja na aplicação de marca dela e como é que ela está aplicada naquele contexto da partida, na transmissão. Isso é um pouco do que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos anos. Por sinal, Felipe, tem uma ativação bem simples, porém bem bacana que a gente estava observando nos jogos, que é o copinho da Brahma secando durante os minutos finais, né? É bem sutil, mas é bem bolado, sabe? Cláudio, só tem um problema desse copinho. Todo jogo que eu vejo, que eu estou trabalhando e vejo o copinho secando, me dá a vontade de tomar a Brahma.
Ativação aqui. Ativação boa é assim. Pois é, eu fico reclamando lá com o time comercial que isso daí não pode. Eu tenho que ver um sinal que não tem esse copinho aí, que eu vejo ele secando, dá vontade de tomar uma. A saideira. Mas, Cláudio, agora indo pelo seu um dos exemplos, de fato é isso, algumas entregas que às vezes são simples, mas que estão muito atreladas, né, à marca que está ali sendo parceira da competição. Então, como é que a gente faz entrega, constrói propriedades comerciais, entregas comerciais específicas e exclusivas para cada marca, né? Uma coisa é falar que ele tem um banner daquela marca no acréscimo. A outra por que a gente não constrói essa marca que é o consumo, que é, na verdade, um copo secando como se os acréscimos estivessem diminuindo se estivesse bebendo uma cerveja. Então, isso é um pouco do que a gente passa nessa construção do posicionamento de excelência e inovação que a gente tenta trazer sempre. Perfeito, Felipe. E aí, eu queria emendar com essa pergunta de Cláudio e com tua resposta, uma coisa que a gente já estava querendo perguntar e entender melhor é sobre o modelo de transmissão de vocês. A gente vê que é um modelo multiplataforma, né? Vocês têm desde do streaming lá do Nordeste FC até TV aberta, TV paga. Agora tem os outros produtos, né? O Lampion, tem algumas transmissões no YouTube. Eu queria entender o quanto disso é importante para vocês ativarem as marcas, por exemplo, vocês se conectarem e até potencializar os lucros, né? A gente vê, por exemplo, a NFL, voltando para ela, né, para a Liga, ela recentemente fechou um contrato de 100 bilhões de dólares, só que não é apenas uma TV, né, uma emissora, digamos assim, são várias. Eu vejo que é uma tendência assim, para o futuro, as entidades e ligas que estão, digamos assim, à frente já perceberam isso, como a Copa do Nordeste, tem também a NBB, que tem um modelo bacana, multiplataforma. Eu queria entender como vocês tratam esse modelo multiplataforma dentro da estratégia de vocês, né? Por exemplo, para entregar uma ativação na rede social, outra no YouTube, eu vejo que as marcas estão sempre, em todas as mídias, estão sempre se conversando, né? Eu já falei um bocado, mas vou passar a palavra para você que sabe melhor. Não, perfeita percepção e ótima pergunta aqui. Primeiro, assim, um pouco do que a gente estava falando até de como DNA da Live Mode, essa construção de novos modelos, e ele está muito associado a extrair as melhores receitas específicas de cada modelo de distribuição. Então, quando a gente olhou o cenário de distribuição da Copa do Nordeste, a gente começou a construir uma tendência que a gente acredita que é uma tendência de consumo para frente, até usando também, a NFL já vem fazendo isso em alguns anos, não é novidade. No final, o que ela fez agora é só um reflexo de toda essa estratégia da última década, vamos assim dizer, que foi só a construção e o aumento dessa receita quando se gera concorrência. No nosso caso, a gente olhou a Copa do Nordeste muito como extrair a melhor receita para os clubes e considerando a melhor entrega para cada cenário e para cada distribuição. Se eu tenho, por exemplo, uma limitação de dia, de horário ou de quantidade de partidas a serem transmitidas por um determinado player ou por uma determinada forma de distribuir, não faz sentido esse determinado player ou essa determinada forma de distribuir deter todos os direitos comerciais daquela partida ou daquelas partidas, sendo que ele só vai explorar parte delas. Então, essa é um pouco da nossa estratégia, primeiro na estratégia de direito de transmissão, que aí culminou. Hoje a gente tem
2 jogos passando por rodada no SBT, né, de TV aberta, um jogo por rodada passando no Fox Sports, de TV fechada, todos os jogos sendo transmitidos pelo Nordeste FC, que é uma plataforma digital, um serviço de over the top, né, de assinatura, para que possa assistir todas as partidas, para que o consumidor possa assistir todas as partidas. E aí é o digital, mas que também está em aplicativo, em Smart TV, né? Então ele consegue também ir para o ambiente de espelhamento em telas e por aí vai. Também temos esse ano que a gente trouxe o modelo de pay-per-view também na Sky e na Claro, para a gente lembrar que tantas formas de distribuir que às vezes até a gente esquece, mas também trouxemos o modelo de pay-per-view para na Sky e na Claro. Também temos jogos na Twitch e jogos e produtos como Lampião. Quando a gente olha esse leque de oportunidades, sempre o nosso desafio, primeiro, é como é que a gente comunica e distribui da melhor forma possível. E aí não é só potencializando o patrocinador, mas potencializando a competição, né? Como a gente faz com que a competição chegue a mais lares, a mais pessoas por temporada e por ano. O resto todo vai vir nessa cauda longa, seja as entregas de patrocinadores, e aí quando você vai para patrocinador a comunicação diferente, seja o próprio relacionamento com o clube, a comunicação que os clubes têm com a competição, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, tenta trabalhar bastante com essa parceria, seja o nosso relacionamento com esses detentores. Então, como a gente extrai, mas constrói o melhor produto para cada detentor, para que não se gere uma briga, qualquer coisa do tipo. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. As marcas, respondendo a sua pergunta específica das marcas, né, elas meio que são inseridas dentro desse grupo, onde a gente consegue fazer vendas, né, vendas específicas que são direitos da liga, onde a gente não consegue fazer, mas como é que ela está presente, como, por exemplo, ela está presente na Arena, que acaba sendo explorado e diversificado e expandido para todas as imagens da competição. Então, isso é um pouco do que a gente vem trazendo aí nessa discussão e nessa estratégia de distribuição do produto. Mas acho que o resumo aqui do que a gente acredita é que para o produto aumentar de valor, para ele ser construído e ser fortalecido, precisa se explorar e extrair o máximo, né, de cada formato de distribuição, respeitando todos os players e todos os formatos de distribuição, mas olhando um pouco de tendência para frente e olhando um pouco das oportunidades que se tem. Perfeito, Felipe. E a gente vê que, assim, não é só uma fala que você está trazendo aqui para a gente no podcast, né? É uma coisa que vocês aplicam no dia a dia de vocês. A gente vê que vocês têm uma presença muito forte digitalmente, né? Falando não só em uma mídia, por exemplo, mas nas diversas mídias que vocês têm, vocês parecem estar muito bem sintonizados com os públicos diferentes de cada uma, né? E aí eu vejo que, por exemplo, vocês estão tratando o esporte como entretenimento, certo? Não só, assim, o jogo é um detalhe dentro disso. E é o que a gente vê que deveria ser feito mais no nosso mercado, né? Que vem sendo feito. Aos pouquinhos a gente está melhorando nesse quesito, que é de tratar o esporte como entretenimento, né? Eu acho que aí eu estou falando por você, mas você pode falar melhor, que é vocês terem pontos de contato com o seu fã quase todo dia, certo? Seja no Instagram, seja no YouTube. Eu dei uma entradinha hoje na Twitch para ver o canal do Bahia, eu acho que é Bahia On, viu do Ceará, viu do Sport, tava sempre tendo coisa hoje que não teve jogo, né? Já passou o jogo, então é muito bacana o que vocês vêm fazendo. Eu queria só trazer isso, dar os parabéns, porque está sendo muito legal o trabalho que vocês fazem e dá para ver que é diferenciado, sabe? Legal, Gabriel. Boa
Fico feliz, obrigado aí pelo elogio, mas fico feliz pela percepção, porque, de fato, como eu falei, a gente não trabalha 4 meses por ano sobre Copa do Nordeste e aí termina, e agora a gente só vai falar de Copa do Nordeste em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Muito pelo contrário. A gente trabalha o futebol nordestino, a construção do futebol nordestino, do consumo do futebol nordestino para nordestinos e para quem é amante do futebol como um todo, como o ano todo. Então, a gente promove, no nosso primeiro ano de plataforma, das plataformas oficiais da competição, que antigamente não tinha, o grau de interação no período pós-Copa do Nordeste, onde os clubes do Nordeste estavam disputando os nacionais e até competições internacionais, ele teve um nível muito elevado de interação, às vezes até maior do que do período específico de Copa do Nordeste. Porque a gente acredita que naquele momento o que a gente tenta fazer é acertar exatamente a comunicação com o torcedor. E o torcedor não quer... A Copa do Nordeste é um grande produto, é um produto, né, muito, muito consolidado no calendário dos times nordestinos, fortalece muitos clubes nordestinos, mas o torcedor quer saber do time dele, né? O time dele por si só, né? O time dele por si só, se estiver jogando um baba no sábado, 9 horas da manhã, que estiver passando, ele vai querer jogar. Então ele vai querer ver. Então, assim, Copa do Nordeste, o que a gente faz é potencializar essa comunicação e transformar como canal mesmo, como uma identidade, uma plataforma do Nordeste o ano todo. Esse é um pouco do trabalho que a gente tenta e vem fazendo, sempre com caminho para evoluir, mas a gente vem fazendo nos últimos anos. Massa. E por ser multicanal, Felipe, vocês acabam atingindo vários públicos, né? Públicos bem diversificados. E aí a pergunta é, tipo, como vocês entendem, como vocês estudam esses diversos públicos e se vocês utilizam alguma plataforma de análise de dados? Vamos lá. Na verdade, a gente entende o público, assim, vendo, eu falei um pouco, né? Vendo do nosso cotidiano, vendo um pouco dos movimentos que acontecem, às vezes, até em outros mercados, acompanhando muito como é que está, né, grandes especialistas, grandes formadores de opinião internacionais, acompanhando muito os movimentos dessas empresas digitais. Então, o que a Apple está fazendo, qual é a estratégia da Amazon, qual é a estratégia do YouTube, do Google, muito desse tipo de acompanhamento. Além disso, a gente tem um relacionamento diário com essas plataformas, onde a gente vai trocando informação e vai construindo modelos e novos modelos, pensando em novos modelos juntos. Ele parte muito daí, assim, especificamente daí. O que dá certo e o que dá errado, Gabriel, eu acho que é muito desse... A gente vive num mundo hoje muito do MVP, que é um mundo muito de teste. A gente não tem medo de errar, então a gente testa muito, a gente acredita muito no potencial e assim, e a gente vive num ambiente, né, nessas grandes plataformas que vivem muito o aumento de consumo de uma velocidade muito maior do que a gente vivenciava anteriormente. Então, o nosso aprendizado, o nosso conhecimento vem muito de uso. A gente começa a usar, tem uma plataforma nova. A gente começa a usar, começa a entender, começa a ler sobre, a gente faz muito isso e vê onde aquilo pode se encaixar em projetos nossos. Aqui falando muito de Copa do Nordeste, mas também em outros projetos nossos. Isso é um pouco do nosso DNA como empresa propriamente dito. Sobre dados, cara, dados já está numa dos nossos pilares mais importantes, né? Porque eles são fundamentais para basear totalmente as nossas escolhas e os nossos testes, né? A gente não faz
A gente não faz testes para a gente avaliar se está dando resultado, se não está dando resultado. Ele vai muito de acordo com dados. A gente não usa, eu não tenho uma plataforma, você pega dados. A gente usa todas as plataformas possíveis que possam nos dar dados específicos daquele formato, não só dados de consumo propriamente dito, né, do consumo de quem mas também de comportamento, de como é que ele trabalha e tal. Isso está muito presente hoje, né? Os dados estão muito presentes aqui. A gente tem um trabalho importante também junto com os clubes, que os clubes são os grandes formadores desses dados, né? São eles que detêm os seus torcedores. Então, também com os clubes para criar esses clusters, esses bancos de dados, essas informações propriamente ditas, mas com o objetivo sempre de transformar, que eu fico brincando internamente, o bando de dados, né, em respostas claras e objetivas de onde a gente quer trilhar. Mas eu acho que a nossa cultura vem muito, assim, os nossos projetos vêm muito na cultura e na construção de tentativa, né? Por que não? A gente sempre se questiona, por que não eu posso ter um jogo na Twitch? Quem disse que a pessoa é game, mas... Entendi, mas o que a gente pode fazer de diferente para ser semelhante ao que um gamer consegue assistir vendo qualquer outro jogo, né? Qualquer outro streamer? Por que a gente não consegue fazer um futebol tá dentro desse cenário? Então, são perguntas que a gente se faz naturalmente e diariamente. Mais uma vez, está no pilar da Copa do Nordeste, que é o pilar de inovação, então a gente está sempre se questionando quanto a isso. Perfeito, Felipe, perfeito. É muito legal isso, porque a gente vê que vocês estão... que atinge legal um novo público, né? Vocês estão fazendo esses testes. Às vezes dá errado, mas ultimamente, geralmente tem dado certo, né? Gabriel, desculpa te cortar, perdão. Mas nada, eu acho que eu vou ser um pouco clichê aqui, mas é que eu acho que nunca dá errado, porque muitos testes que talvez o resultado que a gente quisesse fosse pensar em algum outro resultado, porque essa plataforma aqui vai ser ótima para fazer jogo ao vivo. Talvez ela não seja boa para fazer jogo ao vivo, mas ela seja ótima para fazer conteúdo sob demanda e para a gente conhecer muito mais da plataforma como entrega propriamente dita, ou para se tornar como uma segunda tela. Então, só desculpa te cortar, Gabriel, porque não teve nenhum teste hoje, mesmo o que pode ter sido o maior fracasso de todos, a gente sempre sai desses testes com algum aprendizado. Nem que seja, não podemos fazer isso de jeito nenhum, porque erramos em alguma coisa, em algum processo propriamente dito. Mas mesmo quando a gente identifica isso, a gente já sai dali com algum ganho. Tranquilo, Felipe. Pode cortar quando quiser, mas eu concordo com você. Acho que eu pus de uma forma errada aqui, mas eu acho que todo aprendizado é válido, mesmo quando, entre aspas, digamos assim, dá errado, mas acaba que você pode trazer aquilo como um repertório, como uma vivência e ressignificar depois, né? E aí, Felipe, você falou aí de sempre estar olhando o que é que está acontecendo, se tem uma nova plataforma, se tem alguma coisa que está atingindo legal o público. Eu, particularmente, eu não consumia muito a Twitch antes, mas eu acho que é aquele clichê, né? Mas na pandemia eu comecei a consumir muito a Twitch e eu vi que é diferenciada, digamos assim, de outras plataformas, porque tem uma interação muito legal. Eu acho que é muito mais próxima do fã e é muito legal vocês trazerem isso, porque realmente aproxima. Mas eu queria saber, na verdade, se vocês têm algum projeto de trazer outra mídia, por exemplo, podcast, alguma coisa que possa soltar aí. Se não puder, tudo bem. Eu não tenho nada para anunciar, não vim preparado para anunciar, não. Para anunciar eu não vi, não. Nenhum spoiler. Não tenho nenhum spoiler. Mas a gente tem até movimento, a gente já teve um movimento de podcast, a gente já construímos também movimentos
dentro do Nordeste FC. A gente já trouxe também, a gente hoje tem uma parceria com o pessoal do Podcast 45, trazendo ele para dentro para dentro da Twitch, propriamente dito. Eles participam lá também dos canais dentro da Twitch. Então, assim, a gente sempre olha, né, no final, as oportunidades que estão surgindo e novas formas de consumir. A gente constrói, não tenho nada específico aqui para anunciar, mas a gente está sempre olhando e está sempre fazendo testes quanto a isso, novas formas. Podcast é tem outros formatos, um que a gente sempre quer fazer e já foi bastante... Já nos aprofundamos muito e eu acho que vai ser questão de tempo, por exemplo, o fantasy da competição, coisas relacionadas a esse tipo. A gente já fez um bolão ano passado, então trazer elementos desse para construir e para suportar a competição. Como você falou, a competição não é só 45 minutos, né? A gente vivencia e está dentro da vida desses torcedores, os clubes, né? O futebol, no dia a dia dele todo. O resultado dele influencia o relacionamento dele em casa, o relacionamento dele no trabalho, o relacionamento dele com os amigos. Então, a gente precisa, tem um grau de importância, de responsabilidade, e precisa trazer isso também para as nossas estratégias de como falar com esse público. Verdade, verdade. Eu que pus um pouco na berlinda para ver se extrair alguma informação aqui, algum spoiler, mas tá tranquilo, foi ótimo. Esse do podcast 45, eu já dei uma olhada também. Eu particularmente, tanto eu quanto o Cláudio, a gente acompanha o trabalho deles e foi muito bacana ver essa parceria de vocês, porque eles têm um público bem consolidado no Nordeste de uma maneira geral, hoje em dia, né, não só no Recife, e foi muito legal ver eles nas plataformas de vocês, né, na Twitch principalmente. Sim, e não só como podcast, né, que o nome diz, mas também pelos canais de cobertura do futebol nordestino. Acho que eles têm feito tem unido grandes nomes e feito coisas bem legais aí de cobertura do futebol nordestino, também ano todo. Então mostra um pouco do que a gente acredita também, dessa construção de sempre as pessoas estarem olhando e valorizando o futebol nordestino. Felipe, chegando no final aqui do nosso podcast, a gente vai para a penúltima pergunta. A gente tem a referência maior para a Copa do Nordeste inspirada na Champions League, certo? Com relação tanto com relação ao próprio nome que foi adotado por nós, né, e por todos nós, no caso, né, que é a Lampions, a própria Lampions League, a Aureliuda, que é o troféu, aquele troféu que é muito bonito, por sinal. Eu queria muito que meu time tivesse ela na galeria, em breve, quem sabe. Mas quais são as outras ligas ou campeonatos que rola aquele benchmark, rola aquela inspiração também? Ou não tem, não sei, mas... Cláudio, do nosso lado aqui, quando a gente fala, acho que você usou alguns exemplos, quando a gente fala de construção de produto, a gente fala, e mais uma vez, são coisas não construídas de agora, até que a gente tem enfatizado muito dos nossos elementos que remetem à competição, mas que são coisas que já aconteciam também anteriormente. Então, você tem a bola, que é a asa branca, que às vezes ela às vezes não, né? Ela é eleita pelo público, foi eleita pelo público nome, o modelo esse ano foi eleita pelo público. Você tem uma trilha da competição, você tem um mascote, você tem, que é o Zé Cabrito, você tem a taça, você tem os elementos gráficos, então um pacote gráfico que vai para todos os canais, todos os formatos de distribuição de uma forma única. Você tem os traços da competição, o dourado, o azul, os 9 anéis da taça. Tem uma série de elementos, o patch da competição, tem uma série de elementos que a gente vai construindo ele ao longo do tempo. A gente não tem uma referência, a nossa referência
o que dá certo, o que a gente usa como referência, e muitas das coisas também são criadas e construídas pela gente. Eu sempre provoco, e me provoco, e provoco o nosso time aqui, que é como a gente não só olha também outras competições de futebol. Por que a gente não olha outros produtos, talvez de esporte ou talvez de entretenimento? Por exemplo, eu vejo que o WWE faz nos Estados Unidos e a comoção que ele gera. Que coisas legais a gente consegue trazer desse tipo de entretenimento também para dentro da Copa do Nordeste? Algumas transmissões, coisas que me vêm à cabeça aqui, o que o Oscar faz com a entrega do troféu e com aquela cerimônia toda que a gente possa trazer também para cá. Acho que é um pouco do pensamento que a gente tenta trazer. A Champions League é, lógico, uma grande referência. O nosso sarrafo é sempre ser melhor do que o melhor do que a gente usa como referência. Então, a Champions é um desses movimentos, tem coisas legais das Olimpíadas, tem coisas legais de Copa do Mundo que são bacanas, a Conmebol tem vindo com um salto de qualidade muito legal, você tem coisas do mercado americano, né, que é um mercado de entretenimento muito forte, que o conceito da partida ali, ela vai muito além do esporte acontecendo ali em determinada área, mas tem o contexto do hábito do americano, de ir para o estádio, de fazer seu churrasco no estacionamento, etc. Isso até acontece também em regiões, quando você vê grandes clássicos, por exemplo, o clássico na Arena Castelão entre Ceará e Fortaleza, você já vê esse hábito do pessoal chegando antes, ficando ali nos estacionamentos. O próprio formato do estádio ajuda para isso. Não tem muito uma liga assim, a gente vê isso e a gente copia isso. Muito pelo contrário, assim, a gente se questiona muito, a gente vê uma coisa legal e faz. Como é que a gente consegue fazer de forma até melhor e como é que a gente consegue tirar referências não só de um campeonato específico, de uma liga específica, mas também de outras coisas. A gente tem olhado muito esse mercado de games e como é que eles faziam, né, os eventos presenciais que faziam grandes eventos, trazendo grandes pessoas. Então a gente olha bastante coisas desse formato e desse caminho assim. É verdade. A gente vê que realmente o legal do benchmarking é você realmente você ter a questão de você ter aquele modelo, mas você trazer a aplicabilidade para a tua situação ali, para a tua vivência, né? Para o teu meio aqui, né? E não adianta, Cláudio, eu pegar uma coisa que eu acho ótima, copiar e colar e achar que vai ser um super sucesso só porque é ótimo no local. Muito pelo contrário. Uhum. Quando se faz isso, a certeza, ou quase a certeza que tem, é que vai dar problema, porque tem uma série de outros fatores e elementos por trás daquilo que são diferentes. Então, assim, a gente olha muito qual é o contexto que aquela ação ou que aquela estratégia está trazendo, qual é o objetivo daquela estratégia, e aí como é que a gente traz o conceito e a estratégia para dentro do nosso dia a dia. Talvez nem a ação em si, mas o contexto e a estratégia. Por outro lado, tem ações que são feitas para uma determinada ação específica, né? O tour da taça, porque é feito de um jeito. Talvez você consiga pegar o tour da taça feito daquele jeito, mas entregue para uma ação de um patrocinador que é completamente diferente, que a gente só pegou alguns elementos como referência. Então, é um pouco disso. Verdade. E isso trazendo até para uma coisa que já debatemos até muitas vezes em grupos de marketing esportivo e outras conversas assim, a questão por exemplo, o jogo único, a final única, que geralmente vem sido adotado nos torneios, né?
E eu já vi muita gente falar, poxa, a Copa do Nordeste poderia ter uma final única, porque é um modelo comercialmente muito bacana, muito legal e tal, tudo mais. Existe essa proximidade da região, onde as pessoas podem se locomover e tudo mais. Assim, eu vejo com bons olhos, mas ao mesmo tempo eu fico muito ressabiado por questão de essência mesmo, até. De, por exemplo, o brasileiro ele gosta daquela coisa do jogo de ida e volta, de poder receber a final na sua casa e tal. Mas, assim, o que tu achas interessante, por exemplo, esse modelo de final, essa envelopagem de final, como a Libertadores hoje a Sul-Americana também? Eu acho que, assim, tem públicos e públicos e formatos e formatos. Eu acho legal, eu acho que tem se tornado um sucesso, né? A Champions League já faz isso há muitos anos. Foi feito agora na Conmebol, no primeiro ano, com o Flamengo, você viu o estádio lotado, que é uma das perguntas que são feitas, né? Como é que o torcedor se comporta, e o pessoal conseguiu ir, e com um desafio muito grande na época, né? Chile, vai, não vai, para onde vai ser. No caso de Copa do Nordeste, isso sempre vem, assim, isso já foi lembrado, questionado, perguntado, conversado, com bastante clubes, bastante em diversos momentos, já não só de hoje, assim, tem uma série de fatores que levam hoje a competição a ser do jeito que está, né? Não só o formato propriamente dito, mas ser final única. Tem uma questão esportiva que é sempre levantada, que como é que é final única, um jogo só, faz sentido, não faz sentido, qual é a praça, mas aí é uma praça neutra ou é uma praça de um clube com maior campanha, maior desempenho? Assim, o que a gente olha muito como competição, os clubes olham, a gente olha como é que a gente garante o melhor formato esportivo, que vai trazer novas receitas, que vai atender a visão do público, mas como a gente garante o melhor formato esportivo, porque o melhor formato esportivo é o que garante, né, atrai público e atrai novas receitas. Eu acho que o campo, a discussão de final única propriamente dita, ela é mais ampla do que avaliar especificamente se faz sentido ou não faz sentido. Acho que a Champions League está aí para mostrar que faz total sentido, né? Quem sou eu para dizer o oposto? E para quem já foi, não só na final, no jogo específico, mas o que eles fazem como estratégia de marketing na semana da final é uma coisa impressionante. Eles envelopam a cidade toda, independente da cidade, independente dos clubes que estão indo. Eles têm um trabalho de branding, de marca, de ativação com seus patrocinadores naquela semana que é muito, muito forte. A gente já tem um produto hoje de cenário nacional que é a Supercopa do Brasil, né? Que são campeões do Brasileiro, da Copa do Brasil, que também é numa praça neutra, fazendo só uma final, e é um produto CBF. Ele já tem tentado trazer esse conceito, acho que no primeiro ano conseguiram fazer coisas desse conceito, não só no dia da partida, às vezes no dia anterior e tal. Eu acho que essa é um debate amplo, eu não consigo cravar, Cláudio, se eu sou a favor ou contra. Na verdade, eu acho que tem lados prós e lados contrários quanto a isso tudo. Time jogar, né, no seu estádio, tem aquele seu estádio com estádio lotado, abarrotado, onde você consegue atingir todos os públicos, né? Quando você tem um deslocamento, você acaba indo talvez para um público mais seleto, dependendo da região, dependendo do formato. Eu acho que são coisas a se pensar. Como produto, a final única gera aquele buzz sempre maior, né? Todo mundo parando para ver. Então, também tem um lado mega relevante e mega positivo de ter uma final única, né? Que você tem todo mundo parado para ver o jogo. Você pode ter alguma final, alguns confrontos de ida e volta,
que talvez possa ser resolvido no primeiro jogo, no segundo jogo ser menor. É difícil, não é um... Eu acho que não tem uma verdade absoluta aqui não, Cláudio. Eu acho que são grandes discussões, tem lados positivos e negativos nos dois quesitos, assim. Como produto, né, como envelopamento, ideias, ativações, você ter tudo numa final única, como é o Super Bowl, né, como são outros exemplos, talvez possibilitam você fazer coisas mais planejadas, mais preparadas e etc. Verdade. E podemos dizer que o Brasil hoje para ver a Copa do Nordeste. E, só fazendo esse último parágrafo, a relevância e a audiência que a competição tem ganhado ultimamente, né? Na TV aberta, por exemplo, semana passada, o jogo do Bahia, se eu não me engano, foi o jogo do Bahia contra o Vitória, foi uma das maiores audiências da TV, do SBT lá na Bahia. Então, sim. Saiu agora, estava aqui no papo com vocês, já saiu a audiência também da Jangadeiro, do Clássico agora, que é o SBT de Fortaleza, do Clássico de Ceará e Fortaleza também, muito, muito alto. Além do jogo do Bahia Esporte também, que aconteceu no sábado aqui, que também foi outro jogaço, né? Então, o Brasil para já para ver a Copa do Nordeste. E quanto mais jogo, melhor, né? Quanto mais jogo, quanto mais decisão, o brasileiro gosta. Tem esse pensamento que queremos 2 finais ou uma final só, né? 2 finais, às vezes, seja melhor para 2 grandes jogos, né? 2 jogaços, né? Verdade. Eu confesso que eu não sou nem inclinado a nenhum lado. Eu tenho uma visão aqui muito... Eu acho que os 2 pontos têm muitos pontos positivos. Por ser uma final, pouquíssimos negativos, tem só desafios. Mas acho que é um pouco disso também. O último pontinho, eu estou falando muito, mas o último pontinho, aquela final do Bahia Esporte, eu acredito que foi no ano retrasado. Estou querendo lembrar aqui que Bahia foi campeão. Acho que foi 2019, né? Acho que foi 2018. 2018 foi 2017. 2019 acho que foi o do Sampaio Correia. 2017. Isso. Bahia campeão em cima do Sport, é essa? Isso. 2017. A Fonte Nova lotada, aquilo ali foi um espetáculo. Aquilo ali foi um espetáculo para quem viu. Quem não viu, perdeu. Mas pode ver lá no YouTube, eu acredito que vai encontrar alguma coisa. Mas foi perfeito, assim, coisa muito, muito bonita, tudo. O jogo também foi emocionante, assim, e o evento todo foi muito bem, foi muito perfeito, cara. Foi show de bola. Foi para quem, como a gente tá dizendo, né? Infelizmente meu time não estava lá na final, mas para poder acompanhar foi coisa linda de se ver. É muito lindo a gente ver isso na região da gente. Foi bem legal mesmo. Tem grandes imagens daquele jogo que a gente usa até hoje lá, que foi um grande evento, assim, para celebrar aquele ano. E eu acho que a construção do produto Copa do Nordeste ali é mais uma evidência do que é a Copa do Nordeste ali. A gente vê, foi um grande evento mesmo. E fica meio que aquela tristeza de não ter, nesse momento, né, em relação à pandemia, de a gente não ter o torcedor em campo para poder acompanhar. Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai voltar para ver o nosso futebol no estádio e viver todas essas emoções, né? Todo mundo junto e vivendo tudo isso novamente. Perfeito, Cláudio. E aí, Felipe, já vou adiantando aqui os meus agradecimentos. Foi muito massa o papo. Acho que a gente conseguiu trazer um bocado de coisa aí que vocês vêm fazendo na Copa do Nordeste. Acho que você explanou muito bem tudo que vocês pensam como competição, né, como empresa Live Mode. Queria agradecer muito a tua presença aqui e queria pedir, na verdade, um conselho final, digamos assim, né, para quem quer entrar no mercado esportivo,
Para quem quer, por exemplo, entrar na Live Mode, eu já vi que vocês de vez em quando estão soltando vagas no LinkedIn. Então, para quem está ouvindo aqui, fica a dica ir lá no LinkedIn da Live Mode, que de vez em quando eles estão soltando vagas. E eu queria isso, uma dica de vocês. Legal, legal. Primeiro, já dando aqui meus agradecimentos finais, agradecer pelo papo, dizer que a gente está aberto a outros papos de outros temas. Contem conosco aqui, Gabriel e Cláudio. Foi ótimo o papo, foi rápido, mas intenso. Acho que deu para contar um pouco do nosso pensamento. Profissionais que estão aí ouvindo e querem não só já inseridos no mercado, mas principalmente que querem inserir. Acho que minha primeira dica é procurar assim, ler bastante, ter um conhecimento do mercado, entender que o mercado de esporte vai muito além só de trabalhar em clube de futebol. Acho que tem várias áreas, várias empresas e vários segmentos dentro do mercado de esporte presente, não só clube, e clube também é um ótimo caminho para ser trilhado, mas muitas pessoas falam: eu moro aqui e só tem 2 clubes, 3 clubes, eu só trabalho nesses 2 ou 3, senão não tem oportunidade. Muito pelo contrário, acho que tem grandes oportunidades. O mercado, lógico, pandemia veio aí um desafio grande, mas o mercado de esporte, de paixão, que é a paixão, está sempre sendo trabalhado, sendo desenvolvido e sendo explorado para novos colaboradores e novas pessoas. Então, assim, minha primeira dica, e acho que a mais importante, primeiro ler bastante, entender dos movimentos. Te trouxe aqui alguns exemplos, algumas referências também de campeonatos lá fora, da NFL, o que a NFL faz. Então, conhecer um pouco do que está sendo feito, do que está sendo falado. Hoje, você tem aí muitos cursos online, muitas palestras, muitos podcasts como esses. Então, eu sugiro para quem está querendo entrar nesse mercado, ouvir muito, trocar muito. Você tem o LinkedIn como uma grande ferramenta de troca dessas informações. Tem livros muito legais. Lançou, não tem muito tempo, foi nesse período de pandemia, o livro que conta a história da construção da Premier League, chamado A Liga, que eu sugiro para as pessoas que queiram entrar nesse mercado lerem. Tem outros livros de outros autores bem legais. Minha sugestão aqui, em primeiro lugar, antes de sair entrando em vários processos, tentar entender um pouco das oportunidades que tem nesse mercado, entender bastante assim, o que cada segmento consegue fazer e construir. A gente falou aqui bastante, por exemplo, sobre marcas, né? Como é que a gente ativa as marcas? Todas essas marcas têm departamentos olhando para esporte, para marketing esportivo, ou para patrocínios relacionados a esporte. Então, assim, olhar um pouco das oportunidades desses segmentos e trocar muito com profissionais do mercado. Na Live Mode, propriamente dito, a gente tem o Combine, que é um processo seletivo que a gente iniciou, vai fazer a segunda etapa daqui a pouco, fez a primeira etapa de forma oficial no início desse ano. É um processo bem legal que abrange o Brasil inteiro. Então, tem grandes oportunidades para estagiários, pessoas que também estão entrando no mercado, e tem outras oportunidades. No caso da Live Mode, sugiro seguir a página da Live Mode no LinkedIn, que a gente sempre está postando novas oportunidades de vagas específicas na empresa. Beleza, Felipe. Mais uma vez, eu agradeço mais uma vez aí pela tua presença aqui. E o papo foi muito bom, foi esplêndido para a gente aprender um pouco mais sobre como a Live Mode trabalha a imagem da Copa do Nordeste, como trabalha as marcas que estão envolvidas com a competição, como se envelopa direitinho o projeto, né? E eu acredito que muita
a gente vai conseguir pensar direitinho em algumas, ver aqueles insights que vão combinar ali para aquele seu projetinho, que muitas vezes as pessoas têm um projeto menor para alguma outra situação, para algum outro campeonato, para algum outro evento esportivo, e eu acredito que vai ser de muita valia para os nossos ouvintes. E também agradeço a você que ouviu até agora o nosso podcast. A gente fica muito feliz com toda a repercussão e tudo que vocês têm dado de feedback para nós. Continuem conosco, sigam-nos nas redes sociais, @somosentrelinhas no Instagram. E é isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Acho que foi. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.